Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar, fazer um paralelo entre o mito da árvore da vida, que é mencionado na Bíblia, e sobre a árvore do Jardim das Hespérides, né? A árvore que produz os pomos de ouro, mencionado nos 12 trabalhos de Hércules, do mito grego. Nesse vídeo eu vou fazer um paralelo entre a árvore da vida, mencionado na Bíblia, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore dos pomos de ouro do mito grego. Antes de mais nada, muito obrigado quem se inscreveu. Muito obrigado quem se inscreveu recentemente no canal. Valeu pela força. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal que você me incentiva a continuar produzindo. Então, vamos ao vídeo de hoje. Vamos começar aqui pela Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 22 em diante. Gênesis, capítulo 3, versículo 22 em diante. Depois do primeiro casal humano ter comido do fruto proibido, então a narrativa que segue é essa. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra, de onde havia tirado. E expulsou-o e colocou-o ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. A narrativa que se segue depois que o primeiro casal humano come do fruto proibido, fica claro aqui nessa narrativa que havia outra árvore. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles comeram, e havia a árvore da vida, que o texto sugere que quem comesse viveria para sempre. Então, o que fica entendido no texto é que haviam duas árvores especiais: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Depois que o primeiro casal foi expulso, foram colocados querubins para vigiar o caminho para essa árvore. Aqui nesse texto da Bíblia está falando armados com uma espada flamejante, mas os textos mais antigos falam uma espada giratória, né? Como por exemplo aqui na Torá, tem esse detalhe. O mesmo trecho é narrado dessa forma nessa versão da Torá. Deus disse: Eis que agora o homem se tornou como o único entre nós, conhecedor do bem e do mal. E se ele estender sua mão e tomar também o fruto da árvore da vida, comer e viver para sempre. Deus então baniu ele do jardim do Éden para trabalhar o solo do qual fora tirado. Ele expulsou o homem, colocou ao leste do jardim do Éden os querubins, equipados com a lâmina da espada giratória, para guardar o caminho da árvore da vida.
Até hoje, os eruditos especulam muito o significado dessa espada da lâmina giratória. Algumas versões recentes falam espada flamejante, mas as versões antigas falam que esses querubins que foram colocados para vigiar o caminho da árvore da vida estão equipados de uma espada com a lâmina giratória, né? Qual é o significado disso? Existem várias especulações, mas com certeza há um significado especial nesse detalhe, dessa espada de lâmina giratória. Como eu já disse antes em outros vídeos aqui no canal, não se deve levar as passagens bíblicas ao pé da letra. A maioria delas são figuras de linguagem, analogias, foram feitos para transmitir um tipo de conhecimento e não uma narrativa histórica, né? Essas narrativas bíblicas, elas foram feitas sob a supervisão do Sinédrio, a alta cúpula dos judeus, para transmitir certos conhecimentos codificados. Então não se deve levar ao pé da letra. Apenas uma ilustração aqui desse episódio bíblico, né? Desse episódio bíblico do primeiro casal humano comendo da árvore do fruto proibido. O primeiro casal humano, os dois nus, a árvore da vida no meio, a árvore do conhecimento, melhor dizendo, né? Porque como o texto diz, haviam duas árvores especiais, essa é a árvore do conhecimento e uma serpente enrolada no meio. É uma imagem icônica, facilmente identificável. Facilmente qualquer um que bate o olho vai identificar. Então, nos mitos dos outros povos, assim chamados pagãos, que não têm relação com a tradição judaica cristã, também vocês vão encontrar muitas referências a uma árvore da vida, árvore do conhecimento, árvore do fruto da vida eterna, árvore do centro do universo. Vários e vários mitos de outros povos também falam de uma árvore especial. Não é exclusividade do judaísmo. Outros mitos também falam de uma árvore especial, ou uma árvore do centro do mundo, uma árvore do centro do universo. Como exemplo aqui tem a árvore Yggdrasil, da tradição nórdica, né? A tradição dos mitos escandinavos. Ela é retratada de várias formas e não deixa de ser também um paralelo. Aqui na tradição egípcia também tem o sicômoro, é considerado a árvore da vida na tradição egípcia, da tradição do Egito Antigo. Então existem vários paralelos de árvores especiais em outros mitos, em outras tradições, fora da tradição judaica. Então, é uma sugestão bastante provocativa que os eruditos que compuseram esse episódio, eles tenham se baseado em outras árvores da vida. É uma sugestão bastante provocativa, né? A árvore dos pomos de ouro, que aparece na tradição do mito de Hércules, é um dos 12 trabalhos de Hércules, é o 11º trabalho que ele teve que cumprir, que é buscar os frutos dessa árvore, os pomos de ouro, né?
essa imagem, essa ilustração, essa pintura também é facilmente identificado com o Jardim das Hespérides, né? Então, a gente percebe nesse ícone as três ninfas Hespérides, a árvore no centro e, não por acaso, também uma serpente enrolada nessa árvore. Algumas versões colocam como um dragão vigiando a árvore, outras versões colocam como uma serpente vigiando a árvore. Mais uma analogia com a árvore do conhecimento da tradição judaica. Existe até um comentário de que os povos antigos eles identificavam os pomos de ouro com as laranjas, né? Tem até o comentário aqui, esse livro aqui é o livro de ouro da mitologia, de Thomas Bulfinch. Ele diz o seguinte: supõe-se que as maçãs douradas eram as laranjas da Espanha, sobre as quais os gregos teriam informações incompletas. Os povos antigos, sugere-se que os povos antigos eles interpretavam as laranjas como sendo uma alusão aos pomos de ouro, né? Então, nesse mito de Hércules, você tem a jornada do herói, você tem uma alusão à jornada do herói, você tem uma forte sugestão de iniciação que ele teve que fazer, né? É como se ele estivesse sendo submetido a um tipo de iniciação em todos os 12 trabalhos, em especial essa busca os pomos de ouro, né, do Jardim das Hespérides. É um mito antigo, como eu disse, é altamente provocativo sugerir que os escribas que compuseram o Gênesis podem ter se baseado nessa tradição do Jardim das Hespérides, os pomos de ouro. Aliás, na tradição judaica, o que os eruditos judeus dizem é que a árvore do conhecimento era o figo. Por isso que eles esconderam a nudez deles, primeiro casal humano, com folhas de figueira. Mas é uma sugestão bastante provocativa que os eruditos judeus tenham se baseado na tradição do Jardim das Hespérides para fazer essa analogia. Outra analogia que a gente percebe claramente aqui nessa descrição do Jardim das Hespérides é que há possivelmente uma certa tensão sexual entre as três ninfas, né? Uma forte sugestão, ou talvez até uma alusão fálica, né? Ao tronco da árvore no centro e as três rodeando. Há também uma forte sugestão em relação a isso. Mas, claramente, as referências são muito semelhantes para serem ignoradas. Também tem uma serpente, assim como no mito judaico, que também ela vigia, né, essa árvore. Também tem uma serpente. Então, é altamente provocativo esse paralelo entre esses dois mitos. Como eu disse, é uma forte sugestão de que seja uma iniciação e que a busca pelo fruto dessa árvore seja uma busca iniciatória, né? Aqui nesse livro, o livro de Lilith, de Barbara Black Coulthove,
Barbara Black Kultov. O livro de Lilith. O resgate do lado sombrio do feminino universal. Muitas pinturas e ilustrações da Idade Média colocavam a serpente que enganou o primeiro casal como Lilith. Era muito comum na Idade Média. E também colocar Lilith como uma espécie de prova que o iniciado teria que passar para alcançar o fruto da árvore da vida. Aqui nessa ilustração antiga, que foi colocada no livro, Lilith é colocada como uma criatura com cauda no topo da árvore da vida, e ela é sugerido que seria uma iniciação. O iniciado que almejaria alcançar esse fruto da árvore da vida, ele teria que atravessar por Lilith como se fosse uma iniciação, uma prova, né? Um teste. Então essa ilustração aqui de um manuscrito antigo coloca Lilith lá em cima no topo da árvore da vida, de cabeça para baixo e com cauda, sugerindo que ela seria um teste que o iniciado teria que passar para alcançar o fruto da árvore da vida, né? Ela foi colocada dessa maneira, no topo da árvore da vida. O que a autora diz em relação a isso é o seguinte: na figura 5, o iniciado encontra Lilith quando está a meio caminho da árvore da filosofia. Na figura 5, ela é mostrada com seu rabo de serpente e pés de animal, de cabeça para baixo, na árvore do conhecimento. De modo análogo, ela é descrita pelos cabalistas como uma escada pela qual se pode subir até os degraus da profecia. Ou seja, como uma prova, como uma iniciação, como um teste, né? Por isso ela foi retratada nesse manuscrito dessa maneira, de cabeça para baixo, na árvore do conhecimento, né? Como se fosse uma prova lá em cima no topo, pelo qual o iniciado teria que passar. Também é uma alusão, uma analogia forte de que o fruto da árvore da vida, ele, para ser alcançado, teria que ser passado por uma iniciação, um teste. Forte, há uma sugestão muito forte de que seja um teste de cunho sexual, né? Tanto as descrições do Jardim das Hespérides, quanto também no mito judaico da Árvore do Conhecimento, há uma forte sugestão de que seja um teste de cunho sexual, em relação aos segredos do sexo, né? Então, essa é a analogia que é feita entre o mito judaico da árvore do conhecimento e a árvore do jardim das Hespérides, dos pomos de ouro. São, como eu disse, vários mitos, várias tradições mitológicas de vários povos falam sobre uma árvore da vida, uma árvore do centro do universo. É altamente sugestível que os eruditos que compuseram essa tradição no livro do Gênesis podem ter se baseado nessas tradições de outros povos. E como eu disse, é uma figura de linguagem, né? É um símbolo, é uma alusão a algum tipo de iniciação pelo qual
o iniciado tem que passar para alcançar esse fruto especial. Esse era o vídeo de hoje que eu queria falar sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse canal, apoie o canal se inscrevendo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você achou. E até a próxima.